isso com o Martinho hoje também, né? Nessa conversa sobre arte, sobre a pintura, né? Martinho, então, bem-vindo, muito obrigada. Ativaram o seu som junto aí também. Acho que o André tirou o som. Ah, agora sim. Ok. Então, né, desde já obrigado pela disponibilidade, pela generosidade de partilhar aí um pouquinho, né, do teu tempo e da tua arte. E, né, para poder, né, fazer uma breve apresentação do teu percurso, eu queria que começasse falando para a gente como é que a arte surgiu na tua vida, né, e falar um pouco sobre a tua formação artística. Então, antes de mais, obrigado pelo convite, Letícia. Fico muito contente de poder falar aqui um bocadinho sobre o trabalho. E pronto, quanto à pergunta que fazes, eu fiz o percurso normal, não é? Fiz as Belas Artes. Antes das Belas Artes fiz o secundário, mas nem sequer estava em artes plásticas no secundário, mas fiz o secundário e desenhava imenso já nessa altura, mas acho que isso também é uma situação nada extraordinária. Depois fiz as Belas Artes e em Lisboa, pintura, e fiz também um mestradozito pequenino em Madrid também, em 2002. E pronto, e desde lá tenho feito o meu trabalho, o meu percurso, não é? Com as exposições e Sim, com sim, os sim. projetos todos que tenho desenvolvido nos últimos anos. E pronto, por exemplo, nas Belas Artes, o meu trabalho nas Belas Artes, ainda tenho por aí perdido um PowerPoint com esse trabalho, porque na verdade era um trabalho radicalmente diferente do que faço agora. Mas eu cheguei ali ao final das Belas Artes e decidi mudar e comecei a desenvolver este trabalho que faço agora e que se calhar que as pessoas conhecem mais, mas pronto. E o que e o que exatamente fazias na época das Eu, Belas eu na Artes? altura fazia umas pinturas que eram assim, uma mistura entre eu estava muito influenciado, imagina tu, pela pintura minimalista, pelo expressionismo abstrato daquela escola de Nova Iorque, do Barnett Newman e do Rothko, que eu Olha adorava e só. adoro. E fazia assim umas pinturas monocromáticas quase, Uau. grandes. Algumas eram assim meio esculturais também, tinham espessuras. Fazia ali uma. Mas depois. E eu gostava daquilo, eu gostava muito de fazer aquilo, mas. E deu-me assim uma certa dimensão meio formalista da forma, das proporções, que são coisas importantes, até na pintura que faço agora, que se calhar não tem nada a ver, mas deu-me ali uma certa sensibilidade para a questão do tamanho. Por exemplo, o tamanho de uma pintura é uma questão super importante. E quando eu fazia aquelas pinturas que eram praticamente só campos de cor, uh, decidir o tamanho que a pintura devia ter, que espessura é que a pintura devia ter, se eram coisas muito minimais, mas que me deu uma certa, espero eu, um certo treino para ver, porque cada, cada pintura deve ter um tamanho próprio e às vezes escolher o tamanho adequado para uma pintura é super importante. E deu-me também um bocado, deu-me se calhar essas ferramentas, não sei. Mas depois, eu, ao mesmo tempo, quando cheguei ao fim das Belas Artes, hum, senti que aquilo que, ao mesmo tempo que era limitado, que faltava-me ali qualquer coisa mais não sei, faltava-lhe ali uma certa narrativa, que se calhar que aquilo não tinha. Aquilo eram pinturas às vezes com riscas, com coisas. Na altura, quando eu estava nas Belas Artes, houve uma exposição muito importante. Eu acho que quando fiz as Belas Artes tive muita sorte porque
houve exposições ótimas em Lisboa, a Culturgest estava a bombar, o CCB também, e eu lembro de uma exposição do Sean Scully. Sean Sim, Scully. sim, sim. Epá, eu adoro, eu lembro daquilo, ainda hoje tenho a memória que aquilo me fez na cabeça de ver aquelas pinturas dele. Isso influenciou-me imenso, imenso. É um pintor que só pintava riscas. O percurso, vocês virem o percurso dele, eu acho que ainda hoje está a pintar riscas, ainda no Mas ateliê, continua não sei assim. onde. Portanto, e influenciou-me imenso. Portanto, toda aquela história me influenciou imenso. Mas depois eu pensei, isto tem de ter assim, um certo desafio, isto tem de ser um bocadinho mais. E na altura achei que não estava a ser, pronto. E então decidi mudar radicalmente e comecei a usar imagens na pintura, não é? E foi quando eu aproveitei, fui para Madrid fazer o tal mestrado e aproveitei, pá, vou mudar. Pintava a acrílico e comecei a pintar a óleo. E em Madrid comecei a pintar imagens de câmaras de videovigilância, fazer assim uma série de trabalhos, ainda um bocadinho cruzes, acho, olhando agora, com pouca tinta, havia ali um pouco à vontade e tal, mas Foi um pronto, processo foi ali, de começou ali uma. transição, né? Uhum. Pronto, e depois a partir daí comecei a fazer, a usar, por exemplo, o meu percurso até tem sido, eu peguei nessas imagens, comecei, usava imagens de tudo, fiz séries com imagens a partir de jogos de computador, fiz séries de trabalhos com imagens da internet que não era eu o autor dessas imagens. E agora estou a usar, sou eu que faço as minhas próprias fotografias e que as estou a usar na pintura. Neste momento é nisso que estou. E pronto. Sim, Não fantástico. sei. Já é um panorama, assim, Se né? calhar, pois, isto podia ser complementado E com. sim, sim, seria interessante que fosse também em paralelo mostrando algumas coisas. Uhum, Estava falando, né, das influências assim iniciais, né, em relação ao teu trabalho. uhum. Então, para além, né, desse que referiste, quais são os artistas históricos e os contemporâneos que mais te inspiraram e que ainda te inspiram e de que forma eles te ajudaram a descobrir a tua própria voz? Eu sempre, também nesse aspecto, hoje em dia, no outro dia pensava nisto, hoje em dia nós temos acesso à informação toda, é incrível. O YouTube eu consigo ver tudo o que eu quiser, não é? Desde pintura antiga a pintura recente. E na altura eram os livros, não é? Os catálogos, os livros da Taschen, que Sim, é eram verdade. baratinhos. E, e, e eu sempre gostei muito dessa, desses pintores que formam o cânon da pintura ocidental, não é? A pintura é essa a pintura que me influencia, é a pintura, pronto, da pintura ocidental. E, por exemplo, eu lembro-me de ver, havia um livro que eu acho que já não há, da Taschen, do Velázquez. E esse livro era ótimo porque tinha as pinturas e ao lado tinha assim uns detalhes das pinturas do Velázquez. E eu lembro de olhar para aquilo e pensar, epá, isto aqui é incrível. Aqueles detalhes das pinturas dele eram absolutamente frescos. Aquelas pinceladas, a maneira como ele resolvia aquilo era absolutamente fantástico. E lembro-me da forte impressão que aquilo me provocou, ver mais do que a própria pintura, era mais aqueles detalhes daquelas pinturas. Nós hoje vamos ao Google Art e conseguimos ver Sim, conseguimos ampliar a pincelada até. sim, os pelos dos pincéis
que ficaram lá colados. Portanto, se calhar, pronto, se fosse hoje, não sei como é que teria sido. Eu às vezes penso como é que teria sido, mas essa pouca informação, que eram fotografias vistas no catálogo de pintura, influenciou-me imenso. A minha formação, nós não temos aqui grandes museus, temos alguns, mas nada assim de especial. E foi muito feita pelos livros. Os livros, as reproduções, não é? Foram as reproduções. E foi isso que me influenciou bastante, porque se eu estivesse em Madrid, ou estivesse em Paris, ou estivesse em Londres, eu Teria tinha acesso acesso aos a outros pintores, Rembrandts todos sim. ali, era só entrar e se calhar me pagava e pronto. Hum. Mas não, aqui foi um bocadinho uma coisa muito à distância, não é? Muito intermediada por imagens, não é? Por Sim, sim. reproduções. Há aquela coisa que se diz que a pintura tem que ser vista ao vivo, eu também acho. Mas também eu conheço muita pintura e não a vi ao vivo e acho que a conheço. São coisas que Já se não a conheço muito complementam, bem, né? mas diz. São coisas que se complementam, e até nós estávamos a conversar outro dia sobre isso, né? Que uma dos desafios assim de quem começar a aprender pintura é justamente ter acesso a boas reproduções em livros e Sim, assim idealmente conseguir ir nos museus, nas galerias e ver as pinturas ao vivo, né? Porque sim, sim, muito digamos, da distorção sobre aquilo que é pintura vem do fato de não ter acesso à pintura ao vivo, né? Então a gente vê uma reprodução pequenina num livro e tem uma falsa ilusão de que tudo é lambido, assim, né? Que a pintura é toda sim, sim, lisa, sim, né? E que na sim. verdade é toda construída em camadas e toda a materialidade da pintura, né? Que a gente acaba por não aceder se a reprodução não é de boa qualidade, né? E mesmo a Pois questão é. da cor, né? Tem até artistas que fazem trabalhos justamente sobre essa diversidade gigantesca nas reproduções de obras de arte, onde você tem uma variedade tão grande né, na internet e nos livros que a gente não sabe qual é o original mais, né? Sim, sim, Não tem sim. acesso ao que é original. É. Então, são coisas que se complementam, mas acho que a questão do ao vivo continua sendo, né, super importante, né? Acho Sim, que sim, completamente. Até pela escala dos trabalhos, há trabalhos que depois pude ver ao vivo, pensava que eram maiores, outros que eu pensava que eram mais pequenos. Portanto, sim, imagino, depois ao imagino. vivo é que essas coisas Sim, se veem, mas não havendo, também não sou nada purista no sentido de se não posso ver ao vivo, olha, vejo as imagens. E claro. eu, aqui há uns anos atrás, não foi há muito tempo, eu andei muito. Pá, eu comecei a ver umas pinturas. Descobri um site que tinha as pinturas do Giotto, lá de umas igrejas em Itália. Eu nunca fui lá, nunca vi. Epá, mas aqueles JPEGs que eu via, aquilo para mim era uma experiência estética incrível. Eu achava aquilo incrível. E depois eu pensava, epá, eu nunca vi isto ao vivo. Mas se calhar quando for ver ao vivo até me desiludo. Estás a ver? Ou não, ou não. Sim, depende, né? A gente tem Mas noção de aquelas escala, né? imagens, epá, de uma modernidade incrível. Eu achava aquilo, e acho, absolutamente fantástico. Portanto, às vezes as coisas não têm de ser assim, tão lineares. Sim, claro. E dos contemporâneos, quem é que Sei é? lá, muitos. Por exemplo, falando ainda nos clássicos, eu não me quero escapar aos contemporâneos, mas, por exemplo, o Velázquez, obviamente, foi assim. Mas, por exemplo, há ali uma altura na história da arte e na história da pintura que eu acho particularmente interessante e relevante, que é ali a altura da transição para o século XX, que é ali os impressionistas. E é muito engraçado porque eu acho já, quem foi meu aluno, se calhar até já ouviu isto, mas aquela resposta que a pintura dá àquele mundo que está em mudança, eu acho muito interessante. Porque na verdade ali está a aparecer industrialização, não é? Está a aparecer a aceleração do tempo, a circulação massiva das imagens e aquela primeira resposta que os pintores dão
eu acho que ela é muito, muito interessante por exemplo, pintores como o Manet, um bocadinho antes, se calhar, o Courbet, toda essa malta, o Van Gogh também, claro, o Cézanne, um, tudo aquilo fez parte um bocadinho da minha formação também e tentar, claro que há o lado romântico do facto deles serem excluídos e marginalizados, também por Sim. isso, acho eu. Isso faz parte do statement que eles estavam a fazer, não é? Sim, E, sempre e quem vai à frente vai estar, né, contra a corrente, né? sim, sim, sim. E, e, e eu acho a maneira como eles responderam, fazendo uma pintura direta, fazendo uma pintura rápida, que competia com a própria aceleração do tempo, não é? A explosão da cor, tudo isso foram coisas que me interessaram muito, uma certa consciência histórica também. O Manet, por Uhum. exemplo, é um Sim, tipo muito. incrível, porque todas as pinturas dele, de alguma maneira, dialogam com o passado. Ele é um tipo, nesse aspecto, também muito moderno e muito atual. E depois os contemporâneos, não sei, claro, há o Gerhard Richter, né, o pintor alemão, que em fazer pintura hoje acho que pode-se não se aceitar, ou não se gostar, ou achar que a pintura dele é muito fria, mas é importante, pelo menos, conhecer o que é que ele Sim, fez, não é? embora acho que ele fez de tudo que é possível fazer em pintura, Pois, né? e também por causa disso é importante, porque ele é uma espécie de. Ele tem um projeto artístico super ambicioso, que ele faz ali a concentração de toda a pintura nele. Sim, sim, completamente. Ele não Ele deixou faz nada para tudo, é um ninguém, né? Assim, não simulacro. deixou nada para Sim, ninguém, sim, assim. há tudo. A pintura histórica, a pintura abstrata, a pintura minimalista, está tudo. Hiperrealista, Ele preenche tá ali tudo ali, né? Todos tudo. os campos, né? E nesse aspecto ele é muito atual, acho eu. Aquela divisão que havia entre a pintura abstrata e a pintura figurativa, ele quebra isso, não é? E depois, por exemplo, há o Luc Tuymans, que é um bocadinho o herdeiro do Gerhard Richter, de alguma maneira, que é um pintor que eu também acho interessante. Há um fotógrafo que eu considero, tenho uma enorme consideração por ele, que é o Jeff Wall, Ah, sim. que eu considero assim, acho um artista incrível, super completo. A pintura, estava para dizer a pintura dele, a fotografia dele, que são pinturas, na verdade, ele é um pintor, mas que usa a fotografia. Ele tem uma consciência histórica dos mestres do passado, as pinturas, aquelas fotografias dele aparentemente banais, se não viram, eu recomendo que vejam. Aquilo parecem snapshots que são altamente construídas e isso, eu acho isso incrível. A composição, não há nada naquelas fotografias fora que não tenha sido pensado. E, no entanto, nós olhamos e parece uma coisa feita com o telemóvel em 5 segundos. É tudo que parece E, mais simples, na verdade, né? e é um tipo que há vídeos dele a falar no YouTube. Aquilo são aulas mestras de pintura, de arte, de literatura, de filosofia. É um tipo com. Se eu pudesse, tinha sido aluno dele, porque eu acho que aquilo deve ser incrível. Eu acho que ele dava no Canadá. E, e pronto, e agora há muitos pintores, agora as coisas estão muito polvilhadas, há muita malta nova a pintar também, interessante. Um, Em Portugal também há pintores bons, não sei, há tanta coisa que eu assim de repente não, Sim, é difícil não, até se não lembrar, consigo. né? Há um pintor inglês que eu adoro, chama-se George Shaw, que é um tipo que faz umas pinturas com umas tintas que são umas tintas de esmalte que se usam para pintar miniaturas de aviões e Olha coisas só. assim. E ele faz umas paisagens lá da terra dele, lá de um subúrbio qualquer na Inglaterra,
E acho aquilo, gosto muito da pintura dele. É um pintor que me interessa também muito. Mas sim, há muita coisa, eu gosto de muita coisa. Muito bem. Martinho, acho que era interessante se pudesse começar a mostrar um pouco do teu trabalho, né? Porque o que vai ser interessante conversar um pouco é saber sobre o teu processo criativo, né? Quais são os critérios da escolha das imagens né, quando vais pintar, né? E estava falando no início sobre questão de tamanho, né? Então, como é que determinas o suporte e o formato, né? Ok. E também essa opção atual de trabalhar em telas desengradadas, né? Sim, elas são desengradadas, mas elas depois levam uma grade. Elas são Ok. pintadas assim, mas elas são pintadas assim por uma questão prática, porque eu assim não preciso ter grades e só lhe meto uma grade quando elas saem do ateliê. Ok. E também não gosto de pintar em telas com grade, porque parece que estou a tocar tambor. Então é isso, Não que eu gosto. imaginava, isso que eu imaginava. Então tu precisa de uma superfície rígida por trás para poder pintar, né? É porque absorve, porque a É pancada diferente, do né? pincel não faz ricochete, sabes? Não absorve. E então como eu gosto de trabalhar com tipo pincelada, se calhar não se vê, às vezes nas imagens do trabalho, uma pincelada solta, viva, que se note muito a marca do pincel. Sim, mas isso que a gente quer Eu ver. prefiro um suporte rígido. Sim, sim. É isso que É, eu imaginava. sim, sim. E então, se quiseres, como é que queres fazer? Posso falar dos trabalhos mais Claro. recentes Sim, e sim, vamos para mas se trás. puder ir mostrando, acho que quem está como anfitrião é o André, por conta da gravação no YouTube, ele tem que ver se ele deixa partilhar aí o ecrã. Ok? Então, se calhar fazemos ao contrário. Falo das coisas mesmo mais recentes Ok, e vamos ok, recuando no tempo perfeito. e ver se isto faz sentido ou não. Então, flashback. Ok, exato, fazemos um flashback. Eu agora, deixa-me compartilhar. Boa, posso, acho que posso. Então, como é que eu vou fazer isto? Posso fazer uma pergunta? Sim, sim, acho Se que sim, calhar não sei. se calhar para a Letícia, como é que há aqui colegas que querem entrar através da conta do YouTube? Não, Eh, tem que entrar, assim, pode entrar aqui mesmo não podem ver através do YouTube? acho que sim, mas acho que é o YouTube do Nextat. Já tem aqui, já tem aqui. Obrigada e peço desculpa pela interrupção. Então, Letícia, se calhar, olha, eu pus agora aqui o telefone. Estás-me a ouvir? Sim? E estás a ver aqui a imagem a mexer? Hum, Há aqui um outro martinho, não. há um segundo martinho. Então, é que o André que tem que colocá-lo em destaque para poder aparecer Mas em tu também podes grande. fazer isso, Ah, destacas para todos. não, é que o André que está como host aqui. Ok. Pronto. Então, olha, não sei se estás a ver, acho que sim. Sim? Pronto, esta é a pintura que, que está quase terminada. Pronto, estive a trabalhar nela ontem e estou só à espera que seque para lhe dar aqui uns toques finais. Pronto. Esta é a pintura mais Nós não recente. vemos. Ué? Eu também não vejo nada. O André Só tem que vejo a cara da destacar isso. Letícia. Eu estou a ver perfeitamente. O André tem que destacar para todo mundo, deixar ele em grande aí. Letícia, É outra assim, imagem. torna na anfitrião que eu faço isso. Mas, Então, mas eu... nós estamos a ver as duas. Estamos a ver Não Martinho estão, e não. estamos... Eu não estou. Eu também não. Não. Eu também não. Ué. Eu estou. Está em Sim, destaque. para mim tá a imagem do Martinho e do telemóvel aí. Eu estou. Sim, estão em destaque. Eu estou também. Eu também.
Talvez quem não está vendo esteja no iPad, alguma coisa, não sei. Agora Ok, agora já devem estou a Agora ver. vejo. Agora sim, Agora agora sim. sim, agora sim. Pronto, Também. fui eu que destaquei para todos. Boa, boa. Ok, boa. Pronto, então esta estava a dizer, é a pintura em que estive a trabalhar na última semana. Uhum. E ela não está terminada, falta ali umas coisas no céu, o céu está ainda, estou à espera que seque, para poder vir aqui dar aqui os azuis. E é a última pintura e como eu estava a dizer ainda há bocado, ela parte de uma imagem que eu fotografei, não é? De uma fotografia que eu fiz. Eu neste momento interessa muito representar coisas que vejo. É tão simples como isto e complicado ao mesmo tempo, que é, às tantas eu, se pudesse, até pintava ao vivo, porque essa ideia interessa-me muito. Fazer uma espécie de documentação das coisas que vou observando. Uhum. E para isso faço fotografias eu próprio, porque a fotografia nesse aspecto é prática, não é tão prático, não é? Não preciso estar ali a apanhar vento e a levar Sim, material sim, sim. às costas. Sim, depois Portanto, todo a faço a logística, foto, né? tento que a foto seja o mais realista possível, mais próxima possível daquilo que eu vi. Claro que sabemos que é sempre diferente, não é? Por exemplo, tento que os escuros tenham leitura, coisas assim da fotografia. Eu às tantas dou por mim a ver aí vídeos no YouTube de como fazer fotos como deve ser, fotografar em RAW, fazer coisas assim, que são mesmo da fotografia. Para quê? Para as imagens, por exemplo, que as verticais Não fiquem fiquem direitas, distorcidas, né? Sim. pronto, que é uma coisa que a fotografia faz muito, temos de ter cuidado. Portanto, e, e depois, pronto, tento trazer estas imagens para a pintura, e porque interessa muito perceber como é que uma imagem, o que é que acontece quando uma imagem é transformada em pintura. Na verdade é isso que me fascina. O que eu arranjo depois é desculpas para pintar, porque qualquer imagem, na verdade, me interessa. Porque eu vivo muito fascinado o que é que acontece, que transformação é que ocorre quando uma imagem se transforma em pintura. E isso é curioso, porque na verdade o que eu acho que acontece é que aquela imagem digital feita com a máquina digital, ela, ela, o que aconteceu foi que ela foi filtrada pelo meu corpo. Ela passou pelo meu corpo. Porquê? Porque pintar é uma atividade física. Sim, completamente. Normalmente já ouviram esta lenga-lenga, quem foi meu aluno, porque eu nas primeiras aulas digo isto. E eu acredito nisto, porque. E é verdade, isto não é uma crença, é um facto. E tem a questão do Pintar tempo também, né? é. Tem todo E o pintar o que é tempo que da é? pintura é diferente da fotografia, Exatamente. né? Porquê? Porque pintar é descarregar tinta em cima de uma superfície bidimensional. É uma mão que comanda um pincel que vai carregado com tinta e descarrega tinta em cima de uma superfície bidimensional. Portanto, é um processo lento. Criar uma imagem em pintura é um processo lento. Podemos pintar rápido, mas será sempre muito mais lento Do que que há apertar o bocado botão dissemos da, sim, todos, não é? sim, sim. E ver uma imagem a aparecer porque eu fiz uma série de gestos em frente à tela, uma imagem que se vai revelando lentamente, para mim é mágico. É É, é magia, um, completa é um magia. prazer renovado. É um prazer renovado. E no outro dia falava com alguém, na outra conversa com aquele pintor espanhol, e foi engraçado porque ele também disse: quando a pintura está feita, está feita. Para mim já não quero é que venha à próxima. E eu sinto um bocado a mesma coisa. Quando está feito, está feito. É mais, às tantas, o ver o que é que acontece quando É o essa imagem é processo, né? transformada. Não é o resultado final mesmo, é o processo de Sim, fazer, né? Aí que está o prazer, né? claro que o resultado é importante, não é? É importante que me agrade no final, mas ver a imagem a aparecer, ver as cores a aparecer, ver os contrastes, ver essas coisas todas, para mim é o grande prazer que eu tenho e que me faz continuamente
andar a pintar. Pronto. Outra imagem, outra pintura que é anterior a esta, é esta que está aqui, que ainda há bocado estávamos até a comentar, e que foi também partiu de uma fotografia. Pronto, é uma imagem mais que lida um bocadinho mais com a diferença entre o figurativo e o abstrato, mas na verdade ela parte de uma coisa muito concreta, que foi uma foto que eu fiz em Sevilha, de um tipo que estava na rua vestido de toureiro, daqueles artistas de rua, e eu passei com a máquina, tirei uma foto com detalhe deste casaco, é uma casaca que ele tinha, e entretanto voltei a olhar para estas imagens e interessou-me ver o que é que acontecia. Ela é muito grande, ela tem 2 metros de largura, e interessou-me ver o que é que acontecia quando a transformava em pintura. E interessou-me também, às vezes, por coisas também muito... Por exemplo, a paleta de cores é uma coisa... Este tipo de cores foi uma coisa que eu nunca usei muito. E interessou-me também por causa disso. Às vezes pode ser tão simples como isso. Sair um pouco da paleta habitual. É, exatamente. Depois, tenho aqui... Estão a ver o prático de pintar em telas... sem grade, é que de repente aqui atrás estão para aí umas 5 pinturas e não ocupam espaço nenhum. Sim. Pronto, agora não é prático mostrar, mas eu vou tentar. Isto foi outra que eu fiz também de uma horta que eu fotografei assim do campo, e pronto, ela é uma imagem muito complexa, foi difícil de fazer. Mas pronto, também tem assim detalhes. Pronto, na verdade, estas minhas imagens parecem muito realistas, estas pinturas, mas na verdade, elas vistas ao perto, elas são muito. Tentam, pelo menos, ser assim muito soltas. Aqui tenho uma série de pinturas pequeninas. Tenho aqui esta escura, também me apeteceu ver o que é que isto dava. Essa é fantástica também. Portanto, uma simples couve fotografada à noite. Pronto, depois pode dar uma pintura. E tenho aqui umas pinturas que vão ser expostas, espero eu. Qual é a dimensão? Estas são A pequeninas. dimensão desta? 50 por 80. Estas são assim médias, pequenas. E entretanto tenho aqui estas. Eu se calhar depois ali no computador mostro melhor. Que isto vai ser para uma exposição em junho, em princípio. Fantástico. Onde vai ser a exposição? E que vão ser uma exposição, é uma exposição sobre uma casa, que é a Casa da Avenida, em Setúbal. Uau. E então vou ser eu e o Rui Macedo, não sei se conhecem o Rui Macedo, também já foi ao Nextart falar sobre o trabalho. E fomos lá à Casa da Avenida, fotografamos o espaço, e a exposição vai ser sobre a própria casa, portanto, sobre aspectos da própria casa. E pronto, andei aqui a fazer isto. À partida, acho que já tenho a exposição feita, não sei, talvez faça mais uma ou outra pintura. E vai ser onde? Na Casa da Avenida, em Setúbal. Em Setúbal. Ok, sim. Obrigado. Pronto, e são assim. Outra coisa que eu acho muito importante, que são os meus cadernos de pintura. Sim, esse é um outro aspecto super, super particular do teu trabalho também. Sim. É como um diário gráfico em pintura, né? É isso mesmo. Pronto, eu tenho aqui uma série de cadernos. Isto é um projeto pelo qual eu tenho muito gosto, porque é um diário, na verdade, praticamente, que vem desde 2012, e que eu mais ou menos tento regularmente fazer. São 6 cadernos, são cadernos normalíssimos, só que isto são pinturas a óleo cá dentro.
Claro que, como vocês sabem muito bem, tem que se preparar bem o suporte com gesso, não é? Para poder receber a pintura. No final, os cadernos quase já nem fecham Nem bem, fecha, porque sim. já tem uma camadona muito grande de tinta cá dentro. E eu meto sempre a data e o nome do fecheiro da fotografia digital Ah, que deu interessante. origem à pintura. E é uma forma, eu costumo dizer, isto é uma forma de eu ir ao ginásio, quase praticar todos os dias a pintura, não é? Porque e são pinturas rápidas, eu obrigo-me a que elas não passem de um dia para o outro, são feitas no momento, às vezes no final de fazer aquelas pinturas grandes, não é? Aproveitar também as tintas de Sim, tudo, né? sim. E então, pronto, são assim, é engraçado que eu estou agora a folhear, há aqui pinturas que eu já nem me lembrava que tinha feito. Um, e pronto, é uma maneira de ir praticando, de ir fazendo. Tem este lado assim também meio diarístico, que pode ser interessante. E, e, e e também, como são pinturas pequeninas, porque isto é um caderno A5, obriga-me a ser assim muito mais espontâneo, muito mais solto, porque tem pouca informação, está tudo muito concentrado. E então há aqui esta coisa assim mais expressiva que acontece aqui agrada muito, dá E muito. que depois também podes explorar isso em grande, né? E tem-me ajudado muito na parte da pintura grande, porque ajuda-me no gesto a pensar a cor, as manchas, tudo isso é uma coisa que me agrada bastante. Pronto, isto é aqui um. E são 6 cadernos, porquê? Porque isto são pinturas a óleo. E, como sabem, as pinturas a óleo demoram algum tempo a secar. E eu, assim, posso sempre, todos os dias, se eu quiser, fazer Ter uma um pintura caderno já à diferente. disposição, né? Porque depois, quando chega ao primeiro, já está seco, já posso virar a página. Ótimo. Por isso é que são 6. Pronto, eu tenho andado a editá-los. A Stolen Books convidou-me para editar os livros e pronto, vai no terceiro, espero, Uau, no final que sejam ter os 6 feitos. fantástico. Pronto, é isto. Vocês, pronto, Posso, diz. posso perguntar duas coisas. Uhum, acho que Esses cadernos servem como croquis para um futuro trabalho grande ou são só médias experiências? não é nem uma coisa nem outra. Não são esboços, no sentido, não é eu não vejo aquilo como uma coisa de esboços, é um projeto em si mesmo, ok? Sim, independente. Portanto, sim, é um trabalho paralelo e é um trabalho autónomo. Eu vejo muito como um trabalho autónomo e não vejo nada como caderno de esboços. Então, Eu, sim. E outra pergunta, as telas que pinta, cega à risca as cores das fotografias e altera situações ou não? altero, quer dizer, altero cores, altero, por exemplo, nunca altero muito da imagem original, nunca altero muito. Eu olho às vezes para as imagens originais como penso um bocadinho, talvez, não sei, espero que a metáfora não seja assim muito kitsch, mas é um bocado como o músico, como o pianista tem a pauta à frente, não é? Só que nenhum A pianista interpretação, toca sim, né? o Bach da mesma maneira. Um é mais acelerado. Outro. Podíamos todos pintar as mesmas imagens que eu pinto e iam ser 30 projetos diferentes, acho eu. E
há alterações, mas que eu tento não forçá-las, ou seja, há alterações de cor, a imagem, aquela coisa de fazer uma imagem hiperrealista não me interessa nada. A pior coisa que me podem chamar é um pintor hiperrealista. Eu acho que quem for ver as pinturas ao vivo, eu agora tentei aproximar o telemóvel das telas exatamente para se ver que tem manchas, tem tintas, tem trabalho, lá está o trabalho do corpo, o trabalho da mão que andou ali a lutar com a imagem. Portanto, os hiperrealistas queriam outra coisa, queriam ultrapassar as próprias fotografias, não é? Queriam fazer mais fotografia que a própria fotografia. Sim. E anular quase o papel da mão e da mancha e das coisas que eu mais valorizo na pintura. Portanto, isso é uma questão. E depois, já tentei isso, Ana, já tentei fazer alterações das imagens, retirar coisas, sobrepor, mas na verdade, e até já fiz umas exposições há uns tempos em que fiz umas pinturas quase abstratas, que juntava ali coisas. Eu gostei, na altura foi bom, mas não me apetece forçar muito isso. Gosto de ser um bocado fiel. As alterações, se aparecerem, têm que aparecer naturalmente, sem que me... Seja a própria pintura a pedir, né? Assim, Sim, eu, por exemplo, eu agora, nestas últimas que vos mostrei, se calhar pode não ser quem já conhece o meu trabalho. Desculpa, só deixem, por favor, chega aqui falar, por favor. O som desligado, por favor. Eu acho que tu podes desligar o som depois, Lísia. Não, eu não estou como host aqui. Ok. Agora perdi-me aqui um bocado. Estava a dizer que por exemplo, estas últimas pinturas que eu fiz, eu mudei o processo de as fazer. Como sabem, eu projeto as imagens. Eu projeto as fotografias em cima da tela, ok? Tiro o desenho. E eu de antes tirava, por exemplo, coisas... Mas às vezes os pintores preocupam-se com estas coisas, que é... Eu de antes tirava o desenho com lápis. A grande mudança radical foi... Eu comecei a fazer o desenho com tinta castanha, a acrílico. E o que é que eu faço? Pinto, dou logo uma primeira camada de cor a acrílico. Isso é a novidade que eu tenho feito há umas 4 ou 5 pinturas para cá. Portanto, eu antes pintava sobre a tela branca e agora, por exemplo, esta que está aqui atrás de mim, ela teve por baixo uma camada de vermelho magenta, de amarelos, teve assim umas cores a acrílico diluído, uma aguarela. Okay. E depois pinto sobre isso. Pronto. Para quê? Para ter já ali uma cor de base. Para não partir do branco ali totalmente. Pronto. E, por exemplo, isso são assim coisas que neste momento me interessam fazer. E às vezes... isto vem a propósito da questão de forçar ou não. Por exemplo, esta pintura aqui, e eu com alguns alunos meus também já partilhei estas minhas angústias, que foi esta pintura, ao início, eu gostava dela, ela estava com uma frescura, parecia uma aguarela gigante, estava só em acrílico, com umas manchas assim muito terrosas, muito clarinhos por causa do branco da tela. E eu fui dando óleo, não é? E comecei a pensar, eu não sei se não gostava mais ao início. Só que depois pensei, espera aí, eu também, para deixar aquilo ao início, se calhar estou a forçar uma coisa que neste momento não é a tua linguagem, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, admito que aquilo tinha uma frescura que eu não sei se esta pintura no final tem ou não. É outra coisa. Sim, é diferente. Cada material também tem uma característica, assim, né? Exatamente. E, portanto, estas coisas têm que se... Por exemplo, já o facto de ter feito esta base em acrílico já é uma mudança. E se calhar daqui a uns tempos... Sim, outras coisas vão surgir, né? Ou pinto logo só com tinta, com água rasa, e a pintura fica assim muito magra, mas também, né? super luminosa. São assim coisas muito, às vezes... Mas para mim são
são mudanças. Portanto, são mudanças. Só que o que é que acontecia com aquela aguarela muito simples que teve aqui por baixo? Para mim, aquilo funcionava, mas eu não via aquilo como meu. Ah, Então curioso, estranhava, curioso, curioso. estranhava. E pronto. Mas se Então, calhar eu. indo, né, por aí, como é que tu definirias a tua poética, ou seja, a tua forma particular de interpretar o mundo através da pintura? Como é que definirias o teu trabalho? Pois é isso, é um olhar sobre as coisas. A mim interessa muito É muito ingênua esta posição, que é a pintura, antes da fotografia, era a maneira como nós conhecíamos o mundo, não é? Era a pintura e a gravura e o desenho. E, e, na verdade, eu penso muito na pintura como uma forma de conhecimento também, de olhar para as coisas. Porque o olhar da pintura é um olhar muito mais, acho eu, isto se calhar pode ser discutível, se calhar um fotógrafo diz também que a fotografia é, mas é um olhar em profundidade, é um olhar para, para coisas, para sombras, que cores é que as sombras têm, que contrastes é que os verdes fazem com aquele determinado azul do céu àquela hora do dia, como é que a pele muda porque tem um fundo vermelho por trás. São Sim. coisas da pintura, não Então, é? no fundo, O fotógrafo também, provavelmente. É sim. muito curioso. Por exemplo, eu gosto muito de cinema. E gosto, por exemplo, de, às vezes, ouvir entrevistas com os realizadores e assim. E é muito curioso, por exemplo, o Godard, ou os outros, ou, por exemplo, há um português que é o Botelho. Eu agora não me lembro do outro nome dele. Fez aquela peça aquele filme dos Maias. E eles falam muito em pintura. Eles estão sempre a falar. E eu percebo, porque de facto é uma maneira de. Parece que está ali um bocadinho a matriz da imagem, Sim, não sim, é? sim, Há ali um completamente. bocado aquela É matriz a base da que linguagem definiu, visual, exatamente, né? definiu a linguagem visual. E é um bocado aquele norte, não é? Isto se calhar que eu estou a dizer, é muito discutível e não sei, é possível. E se calhar até conservador, mas eu gosto de olhar para a pintura assim. Eu, por exemplo, ainda há bocado falava daquele George Shaw, daquele inglês que eu gosto muito. Ou, por exemplo, aquele pintor espanhol que tivemos a ver, que eu convidei na aula passada. Eu, por exemplo, eu olho para a pintura deles e quase que vejo o que é a Andaluzia no verão, com aquelas sombras, por exemplo, falando do pintor espanhol, com aquelas sombras super intensas, com aqueles brancos, com aquelas paredes todas partidas. Ou, por exemplo, olhando para este George Shaw, eu sei o que é aquelas neblinas numa cidade de subúrbio e nunca lá tive. Portanto, eu acho isso incrível. Acho que a pintura tem essa. Da mesma maneira, a literatura também, não é? Nós sabemos o que é, sei lá, lendo o Balzac, sabemos o que é a mudança que se faz em França quando com a burguesia, com as pessoas que começam a ficar ricas com as rendas. Sim, a gente tem O uma Balzac noção, nesse né, de aspecto é toda incrível. a E, capacidade de escrever, né? exatamente, é uma capacidade de devolver uma imagem do mundo. E eu acho que a pintura é uma das formas de fazer isso. E E eu também acho gosto. que desculpa, de elevar o banal a uma outra categoria, porque isso é uma coisa que eu vejo muito na tua pintura, né? Sim, Que sim. assim, né, no fundo, tens assim várias séries diferentes, né? E já trabalhaste com as temáticas as mais diversas e atualmente teu olhar volta para esses aspectos mais simples do cotidiano. Então tem ali um elemento da Sim. arquitetura, uma escada, tem ali uma couve, né? E mostra muito como na pintura às vezes mais do que se pinta é o como se pinta que vai fazer toda a diferença, né? O que vai, Sim. no fundo, tornar o banal sublime, né? Uhum. Sim, sim, sim. Isso interessa muito, que é olhar para coisas que aparentemente não têm valor nenhum e dar-lhes uma certa, não sei, a palavra é um bocado
forte, mas dá-lhes uma certa dignidade através da representação pela pintura, não é? Sim. Olhar, sei lá, para uma couve que está toda já comida pelos caracóis, já está cheia daqueles buraquinhos, e representar aquilo em pintura e de repente nós olhamos para aquilo de maneira diferente. De outra maneira, sim. Se calhar era mais fácil pegar numa imagem muito bonita e fazer outra coisa bonita com a pintura, mas a mim agrada mais provocar isso, olhar para coisas às quais se calhar nós não damos muito valor e tentar dar-lhes alguma dignidade, dar-lhes algum valor, transportando-as para a pintura, canalizando-as para a pintura. Sim, com certeza. Isso é uma coisa que a mim particularmente me interessa muito, e poder fazer uma pintura de qualquer coisa que tenho aqui à frente. E depois é escolher o que pintar, não é? Eu quando faço uma série de trabalhos gosto de sentir que tenho uma infinidade de possibilidades, não é? E o que faço normalmente é fazer um arquivo de fotografias gigante onde eu possa estar a ver o que é que perdido, sentir que aquilo, se eu quiser, não tem fim, mas depois vai ter um fim, não é? Mas isso agrada muito. Portanto, eu normalmente faço fotografo, nestes últimos trabalhos fotografo, registro tudo aqui no computador, e depois ando a escolher que imagens é que vou pintar. Às vezes para mim é mais difícil escolher do que pintar. Me imagino. Porque escolher porque uma e não outra às vezes é complicado. Não, partilhe um pouco conosco, então, um pouco desse processo, assim, Sim, posso partilhar. mostrando as imagens e... Sim, com muito gosto. Eu costumo usar... eu vou ter... Espera, não estava... Eu ainda há bocado encerrei. Eu uso um programa que é o Lightroom, que é um programa assim um bocado avançado de revelação de fotografia. E é uma maneira de ter ali o arquivo todo junto e dá para editar as fotografias bem. É uma coisa muito, muito, muito interessante. Olhem, eu acho que agora já dá para partilhar. Ok. E até posso partilhar as imagens. Pelo jeito o Mário quer perguntar alguma coisa. Estava mesmo a projetar uma imagem antes da aula começar, e depois tive que deixar de projetar porque tínhamos a conversa. Mas até posso mostrar. Espera aí, tenho que ir partilhar. Como é que isto se faz de repente? Ok, compartilhar. Compartilhar a tela. Ok, acho que agora já devem estar a ver. Pronto, isto é onde eu tenho então as fotos originais que depois dão... Estas fotografias, eu não vivo em Lisboa, eu vivo nas Caldas da Rainha. Dou aulas de Lisboa, mas vivo aqui nas Caldas há 2 anos. E elas... Faço passeios a pé, levo a máquina, e muitas destas fotos que vocês estão a ver... estão a ver, não é? Miniaturas. Sim, elas partem desses passeios que eu faço, em que levo a máquina e fotografo, tiro imensas fotografias. Olhem, por exemplo, estão a ver esta aqui. Essa é aquela que se transformou naquela pintura, É né? uma delas, sim. Foi uma das que deu origem àquela pintura. Não foi exatamente esta, foi outra. Pronto, mas... Qual a dimensão que tem essa pintura? A pintura tem 1 metro por 1,50 m. Pronto, eu acho que foi esta exatamente a imagem que deu origem àquela pintura que está ali. Obviamente que há diferenças, não é? Há diferenças até bastante grandes. Mas pronto, de qualquer maneira, parte sempre de uma base. Eu posso fazer Pronto, uma e às vezes questão. são assim imagens
muito simples. Há umas que eu sei que nunca vou pintar, há outras que talvez eu vá pintar. E às vezes o que é interessante é, eu normalmente quando tenho assim uma fotografia que se destaca muito, eu devo dizer que normalmente nem a pinto, porque desconfio logo dela. Porque se é uma foto boa, eu não tenho assim grande coisa a acrescentar em pintura. Portanto, às vezes interessa-me imagens que não têm, estão a ver, podem não ter nada, mas que a fotografia, que a pintura depois possa revelar qualquer coisa. Ainda há bocado, por exemplo, estive a olhar para esta e não sei, talvez um dia faça uma pintura desta fotografia. Coisas assim que não têm aparentemente, mais uma vez, não têm aparentemente valor nenhum. Por exemplo, estava a olhar para esta e esta também. Eu acho que também talvez a vá pintar, mais dia menos dia, sou capaz de pintar, gosto aqui é assim meia estranha. E gosto também da diferença de. É engraçado porque agora vou ter que estar a racionalizar porque é que As gosto dela. texturas, né? E E tudo. eu não pensei muito porque é que gosto dela. Gosto das cores, Mas pinta a fotografia toda ou parte da fotografia? pinto a fotografia toda, sim. Pronto, isto aqui são. Figura humana não tenho feito muito, mas também é uma coisa que gostava de começar a fazer. Não sei, tenho que pensar nisso, mas também, pronto, não sei muito bem. Por exemplo, esta aqui também é uma que eu gosto, também não sei bem porquê, mas gosto. Esta também, só que lá está, esta é muito plástica e eu já fiz umas pinturas em que tentei fazer isto e não me saíram bem. Não sei. Daqui a bocado até vos posso mostrar a pintura que fiz daquele tipo. Não exatamente esta imagem, mas uma deste tipo. Porque depois o que acontece é que eu quando faço uma pintura a partir de uma destas imagens, o que é que acontece? Essa pintura resolve logo para aí 10 ou 15 imagens que eu tenho aqui neste arquivo. Estão a ver? Porquê? Porque é a mesma coisa. Portanto, se resolve, eu já não tenho nada a acrescentar, não vou repetir. Portanto, isso às vezes é uma maneira de decidir quando é que termino Nunca uma série. pintou ao vivo, não? Já tentei, mas não me correu bem. Mas eu adorava. Na verdade, é o passo que eu queria dar a seguir. Já experimentei, mas depois começo a pensar, pá, isto é tão chato. Porque de repente, epá, vem vento e cai não sei o quê. E começa a E não chover, tenho, né? não estou cómodo, não estou cómodo. E depois, se passarem pessoas, fico logo todo atrofiado. E quando Não é? quando pinta nas pedras? Isso é outra coisa. Assim, Também esse podemos era ir lá. uma Sim, outra sim, coisa sim. que eu queria perguntar Está bem, também, então né? podemos ir lá. Pronto, isto é o tal arquivo. Né? Que para quem não conhece, o Martinho ele tem inúmeros projetos, né? Entre os quais onde ele pinta no exterior, em locais de difícil acesso, né? E portanto estão fora do alcance do olhar do público. Essas ações Sim, elas são sim. registradas, né? Em foto, vídeo, né? Mas é interessante também, né? Dizer um pouco como é que surgiram esses projetos da pintura no exterior e como Sim, tá como é que bem. tu vês esses projetos em conjunto com o teu trabalho? Ok. Olha, boa. Então podemos ir já lá, se quiseres. Maravilha. Vocês estão a ver o ecrã, não estão? Aqui o site. Sim. Pronto. Pronto, isto é o site, tenho aqui as coisas, mais ou menos. E tenho aqui uma coisa que é pinturas ao ar livre. As pinturas ao ar livre é um projeto que eu levo também, já desde 2010. E foi um projeto que surgiu assim de uma maneira muito. Foi a partir de um convite, porque eu a street art foi uma coisa que nunca me disse nada e também continuo, mas não, sinceramente, a não dizer grande coisa. Até nem gosto muito, devo dizer. E convidaram-me em 2010 para fazer uma intervenção na fábrica do Braço de Prata, em Lisboa, naqueles muros cá fora, não sei se conhecem. E eu pensei, eram uns amigos, olha, não queres fazer aqui qualquer coisa? Eu pensei, eu não sei bem o que é que vou fazer, porque
Sprays eu não domino. Pinturas grandes, assim na rua, também não é uma coisa que sequer me interessa muito. Mas pensei, epá, vou experimentar. E então fiz uma intervenção lá no Braço de Prata e pensei, epá, eu vou continuar a pintar a óleo porque não me agrada pintar nem com acrílicos, nem com tintas de parede. Na altura não era uma coisa que eu estava muito... Gostava de pinturar a óleo e então pinturar a óleo. E então o que é que eu fiz? Escolhi lá um sítio muito escondido na fábrica do Braço de Prata, que é aqui. Vocês entram por este portão e a pintura está atrás do portão. E é uma pintura pequenina. E eu na altura decidi, ok, está bem, vai ser uma pintura pequenina, assim neste sítio, escondida. E o que é que eu vou pintar? E então pensei, fazer uma espécie de tautologia ou de pescadinha de rabo na boca, que é, eu vou pintar uma imagem que faça a repetição daquilo que a pessoa tem que fazer para ver esta imagem. E então pintei a figura desta pessoa a espreitar no muro, meio que agachada, e fiz a pintura de maneira a que ela estivesse colocada, que nós tivéssemos que fazer exatamente o que ele estava a fazer na pintura. Estão a ver? Portanto, a pintura é pequenina. O que é que acontece quando fazemos uma pintura pequenina? Obriga a que nos aproximemos. Isto volta àquela questão do início, da escolha do tamanho das pinturas. Porque nós, quando decidimos fazer uma pintura pequenina, o que é que estamos a dizer ao observador? Aproxima-te, não é? Enquanto quando fazemos uma pintura grande, ela estabelece com o espectador uma relação de maior distância. Eu posso ver uma pintura grande, desculpem, a 1 metro de distância. Se ela tiver 2 metros de altura, a 1 metro consigo perfeitamente. A não ser que seja um pintor e vou lá ver como é que as pinceladas estão, não é? Os pintores normalmente gostam de fazer isso, que é ir lá encostar o nariz à tela. Mas pronto, aqui foi o que me apeteceu fazer. E na altura gostei do resultado, gostei do processo. Aqui está uma imagem de como é que eu fazia, não é? Portanto, levava aqui as tintas nos tupperwares e tal. E tinha aqui a imagem e pintava a imagem ao lado. E agradou-me esta ideia de fazer estas coisas ao ar livre. E a partir daí, pronto, esta foi a primeira. E comecei a fazê-las fora da cidade. Fiz esta, olhem, mais uma vez, esta faz um diálogo com o cinema, com uma pintura, com um filme do Fritz Lang, que é A Mulher na Lua, que é um filme muito antigo, mudo ainda, e é uma foto da produção do filme. E eu achei que ela ficava bem aqui numa pedreira, no meio da serra. E então deixei lá a pintura. E isto agradou-me também. Uma coisa que me agradou muito aqui foi estas pinturas serem meio secretas. Ou seja, não é aquela street art habitual em que nós vamos na rua e de repente levamos com uma pintura gigante, com uma imagem impactantíssima e que se calhar eu até pode não me apetecer ver essa imagem, não é? E eu como espectador... É como deixar uma marca nos caminhos por onde anda? É um bocado, mas é uma marca secreta. Portanto, só uma pessoa saiba exatamente onde é que isto está é que vai descobrir isto, não é? Portanto, isso agradava muito também, ser uma coisa meio secreta, mas ao mesmo tempo tinha esta existência aqui no blog. Eu queria um blog para isto, portanto, ao mesmo tempo estava aqui disponível para todo o mundo da internet ver. Portanto, isto são imagens de... Esta foi a segunda pintura que eu fiz. Foi na Serra da Aire. Pronto, e fiz... Ela, entretanto, já desapareceu, não é? Porque isto fica ali ao sol e à tempo, chuva. assim, né? A gente vai como é que eu fazia isto? Eu dava uma base de gesso, de estuque, depois dava gesso acrílico e pintava óleo por cima. Portanto, isto é mesmo sobre uma pedra que foi preparada antes. E esta ideia de fazer um diálogo com o espaço que acolhia as pinturas, para mim foi muito
foi muito importante, né, na altura, e continua a ser. Agora já mudei um bocadinho, mas continua a ser, porque às vezes eu passava assim em certos sítios e pensava, olha, ficava aqui bem uma pintura. Então pensava na imagem e fazia a pintura lá. Outras vezes encontrava uma imagem e procurava o sítio para Martinho, instalar. E a partir daí, pronto, foi na altura, isto foi uma coisa que me Martinho, agradou muito. Por exemplo, posso? imagens da pintura antiga, isto é Mas feito tem alguém no... querendo perguntar aí alguma coisa, Martinho? Sou sim, eu, a sim, Paula. desculpe. Eu gostava de partilhar, uma vez que estás a falar deste projeto, porque eu tive uma experiência como espectadora e eu até tive a oportunidade de partilhar contigo, num passeio ali junto ao Castelo de Almorol, deparar-me com uma das tuas pinturas. Fantástico. E foi uma experiência e tanto, fiquei deslumbrada, por um lado, porque é uma espécie de tesouro que se encontra no meio do mato e aquele terreno é um terreno um tanto ou quanto agreste, portanto, era um lugar pouco... não seria o lugar mais conveniente para pintar, portanto não sei até da tua experiência enquanto pintor, estar a fazer o trabalho num lugar tão austero, difícil acesso, isso também me surpreendeu. Mas de facto foi uma surpresa e essa revelação da imagem num ambiente em contacto com a natureza foi especialmente interessante. Portanto, é uma experiência, enquanto espectadora, devo dizer que é muito... É uma boa experiência estética. Falta-me agora outro termo, mas realmente é uma revelação, uma boa revelação, uma boa experiência. Foi muito bom, foi muito bom. Que bom, fico muito contente em saber. Fantástico, Mas, Paulo. em termos técnicos, Paula, eu essa pintura já a fiz de uma maneira um bocadinho diferente. Sim? Não a fiz no local, fui aplicá-la no local. Ok. Estas Tá últimas bem. são feitas em papel, no ateliê, Uhum. e depois são instaladas no sítio. E essa que tu viste em Almorol foi uma residência que eu fiz. Sim, mas já agora, desculpa interromper-te, Martinha, eu acho que a imagem em si também tem importância, não é? O que tu pintaste, o que tu escolhes pintar, faz toda a diferença também. E eu julgo que era o historiador... o José Hermano Saraiva. Sim. Exatamente, José Hermano Saraiva na posição, na pose dele, e quase que o ouvia, e quem o conhece, não é? Quase que o ouvia a falar daquele terreno e o que é que aconteceu ali, não é? Portanto, depois há a nossa imaginação, não é? Começa a... Exatamente. Sim, essa questão para mim é muito importante, que é nestas pinturas ao ar livre, há tanta coisa que eu acho, tantas que estou já aqui um bocado perdido no meio de tanto raciocínio, não tenho isto muito estruturado, mas à medida até que vocês me vão falando, vão-me surgindo outras ideias. Que é, uma coisa que me interessa muito nestas pinturas ao ar livre é a tal dimensão poética que ainda há bocado a Letícia me perguntava. E essa dimensão poética apela muito à imaginação do espectador, não é? Porque uma obra que diga tudo não é uma obra. Portanto, ela tem que ser de alguma maneira incompleta. Ela tem que ser completa na cabeça das pessoas. Sim. Porque nós não podemos... Dá a papa toda pronta, né? Dar tudo. Porque se darmos tudo, já estamos a fazer outra coisa e que já não é da esfera artística. Mas pronto, isto pode também ser discutível. Mas estas pinturas é exatamente isso. Ou seja, elas vivem do choque de duas coisas. Do suporte e da imagem que é pintada. E uma coisa não vive sem a outra. E ainda há bocado, como eu dizia, às vezes era o sítio onde ela era instalada que me inspirava à procura da imagem. Outras vezes era a imagem que procurava o sítio. E depois, o que me agrada pensar é que do choque dessas duas coisas se gera uma terceira imagem. E essa terceira imagem é a imagem que chamo eu, se calhar de uma maneira muito presunçosa, poética, uma imagem poética.
É uma imagem que se gera na cabeça da pessoa. Sim. E aí já depende da pessoa. Portanto, eu dou ali 2 pistas e a terceira pista Sim, é é uma gerada analogia visual, né? Então é o que Exatamente, é isso. o Delfim Sardo, que, se não me engano, ele tem uma frase que é: uma imagem ao lado da outra não são 2 imagens, né? Mas é justamente essa terceira coisa que surge da união das duas, né? Exatamente, é isso mesmo. Portanto, isso foi uma coisa que eu aprendi com este projeto. Foi de dar de criar isso, tentar criar essas imagens poéticas que vivem muito do local que as acolhe. Ao ponto de eu, na altura mais crítica deste projeto, pensar até como é que eu resolvia o trabalho de ateliê. Porque às tantas, fazer uma pintura numa tela começou-me a parecer muito redutor. Qual é que é a relevância de eu estar a fazer isto numa tela? E comecei a pôr isso tudo um bocadinho em causa. E nesse aspecto também foi importante, não é? Mas chegaste a fazer uma série de trabalhos também em suportes não convencionais, né? Pintaste Exatamente. sobre tijolos, pintaste sobre outros tipos de suporte, né? Sim, veio na sequência disso. Portanto, Imagino. A partir dessa altura comecei a questionar o próprio formato da tela, comecei a procurar essas ativações poéticas em outros suportes. E então, por exemplo, aqui em 2012 fiz uma série de pinturas em tijolos. Isso eu lembro dessa exposição. Pronto, olha, isto coincide com a altura em que eu acho que começo a dar aulas na Next Art, que eu acho que até falei lá também contigo, não sei, foi qualquer coisa assim. Sim, foi. E isto foi uma série de pinturas que eu fiz sobre o Barreiro, imagens que eu fui fazer ao Barreiro, e fiz sobre tijolos, não é? E então é uma série de 50 tijolos expostos assim desta maneira. Portanto, e aqui começou-me a agradar muito o facto de ter um retângulo irregular, cheio de matéria, uma certa simulação de camadas de matéria. Isso foi uma coisa muito, muito importante para mim na altura. Martim, eu gostava de fazer uma pergunta. Qual é o comportamento das tintas no tempo sobre estas bases? Estas aqui, como estão bem arrumadinhas e dentro de casa, estão impecáveis ainda. Portanto, o que eu faço aqui é dou-me preparado de gesso de parede, de estuque, mas depois dou sempre o gesso acrílico, não é? Para preparar o suporte. E elas aguentam bem. Aquelas pinturas ao ar livre, é que, pronto, com o tempo, com o sol, com essas coisas todas, elas vão-se degradando. Okay. Mas estas aqui dentro do que eram feitas aqui para exposições, elas reagem bem. Até agora não tenho tido qualquer problema. Okay. Obrigado. Porque, pois, por exemplo, a seguir a esta dos tijolos, fiz uma exposição que era sobre fragmentos de mármore, lascas de mármore. E aqui, por exemplo, temos olha, este é um exemplo de uma peça que faz um bocado esse diálogo. Isto é feito sobre um retângulo de mármore. Isto é pedra. Só que é pedra pintada a óleo. E como é que preparas esses suportes? Desculpa. Neste caso, a pedra, como eu me interessava muito tirar partido deste branco da pedra, a pedra era preparada com cola branca. E esta, por exemplo, esta parte aqui que eu estou a assinalar não está pintada, deixei mesmo o branco da pedra a aparecer. E então fiz uma série sobre toda ela sobre fragmentos de mármore. Eram pequeninos e agradava muito pensar nisto quase como ruínas, como fragmentos, sei lá, de Pompeia, qualquer coisa assim, mas com imagens do presente, não é? Com coisas do presente. E às vezes faço diálogos com a história da arte. Isto é o Mont Saint-Victoire, muito pintado pelo Cézanne. Sim, o Rothko aí, né, também.
Olha, isto Martim, volta à aí questão do embaixo, início, sim. na pergunta do início, das minhas referências. eu posso fazer uma questão, Martinho, a propósito se calhar de algum modo já deste resposta, mas relativamente à seleção das imagens, quando tu tiras as fotografias, tu já tens um olhar particular, não é? Estás a fazer à partida uma seleção daquilo que queres e daquilo que te interessa. Mas como é que tu fazes depois essa escolha, imaginando numa exposição, e eu vi esta exposição em concreto, acho que foi na Galeria 111, como é que tu fazes essa seleção das imagens que tu vais, enfim, acolher numa exposição, que vais conjugar, portanto tens de fazer uma seleção. E agora tu de algum modo estás a dar resposta, e eu gostava de perceber um bocadinho melhor como é que tu fazes, qual é que é o teu... Como é que tu pensas isso? Como é que tu fazes essa escolha? Pensas Não há assim muito... Sim. Às vezes há uma ideia por trás. Quando há assim uma ideia muito concreta por trás, eu escolho as imagens. Por exemplo, aquelas do Barreiro. O que é que acontece? Aquelas do Barreiro, a exposição era sobre aquela paisagem industrial do Barreiro. Portanto, estava circunscrita àquele espaço. Só que o que é que acontece naquele caso? Eu tinha um arquivo gigante de imagens, não é? Eu fui para lá uma série de dias fotografar, passava o dia inteiro lá, levava pinturas ao ar livre para instalar lá, fazia-as lá. Portanto, houve ali uma mistura também disso. E eu pensei, e agora? O que é que eu vou pintar? Porque eu, Paulo, eu tenho um bocado esta coisa que eu por mim, eu pintava tudo. Eu se pudesse, tinha a ver com aquela ideia de coisas banais, do banal, trazer o banal para a pintura. Para mim, eu levando isso à última consequência, qualquer coisa pode ser uma pintura. Qualquer imagem pode resultar numa pintura. E então, o que é que eu escolho? Isso é complicado. Eu não sei. Às vezes é um bocado ao acaso. É um bocado ao acaso. Tu foste tu que deste o título à exposição, Les Statues Marossi. E como é que tu atribuis um título à exposição? Aqui, por exemplo, neste caso, fui pensar a ideia do mármore, da ideia das estátuas, não é? Pronto, tinha um bocado a ver com isso. Tinha um bocado a ver com a ideia da decadência, dos fragmentos, das ruínas. Pronto, tinha muito a ver com essa ideia. Mas, por exemplo, neste caso desta exposição, as imagens eram da internet, grande parte delas. E eu, olha, fui pintando. E há aqui de tudo, olha, isto é uma vista do Louvre, do Google Street View do Louvre. E não há critério aqui, não há aqui grande critério, devo dizer. Isto são imagens de fotojornalismo. Tem uma imagem aí que faz referência também às tuas animações, se eu não vi mal. Sim, essa era uma das coisas que eu queria perguntar também. Pronto, isto são desenhos animados. Eu não gosto muito deste, na verdade, mas posso-vos mostrar depois outro. Mas é uma coisa que eu, por exemplo, eu não faço desenho, eu não desenho. Não faço aquele desenho de lápis, de esboço. Ainda há bocado alguém me perguntava pelos esboços, se aqueles livros eram esboços. Eu não tenho esboços por uma simples razão. A fotografia, para mim, já é um esboço. Já é um desenho. E como eu projeto as fotografias, o projetor, de alguma maneira, resolve uma questão do desenho, não é? E por isso eu não tenho a necessidade daquele desenho como estudo. Desenho como estudo eu não tenho. Mas também gosto de desenhar. E então descobri o desenho animado como uma forma de suporte para o desenho. E é nesse sentido que eu o vejo. É uma forma de desenho para mim. E eu eu não sei nada de animação, nunca fiz nenhum curso de animação, mas sei que o princípio da imagem em movimento é uma imagem ao lado da outra que, se movida rapidamente, cria a ilusão no nosso olhar do movimento. Pronto, e o que eu faço é pego em fragmentos de vídeos, desmonto esses vídeos em frames, não é? Desenho esses frames, que é um trabalhão gigante,
a caneta ou lápis em papel, faço a digitalização desses frames e monto-os outra vez e crio movimento. São normalmente fragmentos assim pequeninos, são imagens curtas. Neste caso, isto estava na exposição a passar um telemóvel e era eu olhar por uma janela. Pronto. E no fundo, é uma fotografia. A fotografia é uma janela que se abre e fecha, não é? Tinha muito a ver com a ideia da fotografia também. Que deixa entrar a luz e depois fecha a luz. Pronto, tem a ver com essa... O próprio conceito da câmera. Né? Exato, sim. Não sei se querem que eu fale mais sobre... Então, em relação assim às animações, né? Então, fazes essas animações, mas também já fizeste algumas pinturas digitais, né? Para ti, qual que será o papel do mundo digital no futuro da pintura? Isso eu não sei, não sei. Não. Tem ideia? Não sei, mas eu, por exemplo, eu uso o digital como ferramenta. Já experimentei, de facto, fazer, e agrada-me também, fazer as pinturas no iPad. A questão, quando pintamos no iPad, as questões de pintura são as mesmas. É cor distribuída num espaço. Acontece que essa cor é digital, é luminosa, não é? Mas descarregar tinta em cima de uma superfície aplica-se ali também. Portanto, são pinturas também. Agora, o futuro, não sei se pensar que a pintura de repente vai se desmaterializar e ser feita em iPads no futuro, eu acho que não. Não, eu nem penso nisso, assim, porque já tentaram matar a pintura tantas vezes, eu nem penso nisso, mas eu penso assim, de repente, se a pintura no meio digital ela vai ganhar digamos, uma importância maior dentro das artes plásticas, né? Porque isso já é uma realidade nas artes gráficas, na ilustração, no design, né? Mas assim, dentro das artes plásticas, se isso vai ganhar uma dimensão maior, né? Porque tipo, o Hockney já faz isso, né? Sim. Sim, ele faz aquelas pinturas, eu gosto muito daquelas pinturas que ele faz no iPad, faz ao vivo. Ou utilizar essas ferramentas para os esboços. Sim, são ótimas ferramentas também, sim. Sim, e há pintores que fazem muitos estudos no iPad e dá para fazer muita coisa. A mim interessa muito uma certa materialidade. A pintura a óleo interessa-me, a pintura em si, as coisas assim um bocadinho mais materiais. Gosto muito por causa daquela questão que eu disse ainda há bocadinho de ser uma coisa mais física. Da mão, a pintura a óleo é muito fiel à mão, é quase uma impressão. Eu gostava de perguntar uma coisa em relação ao óleo. Sim. O Martinho pinta úmido sobre úmido, ou quando faz mesmo aquelas pinturas pequenas, por exemplo, intervenção na pedra, leva logo já mais ou menos as cores preparadas daquilo que vai precisar para depois aplicar tipo a pincelada certa, ou faz muito situação de úmido sobre úmido? Não. As pinturas ao ar livre, por exemplo, aquelas primeiras eram feitas realmente no local, ok? Elas eram feitas no sítio. Agora, elas eram feitas... Eu não gosto muito de pintar por camadas. A minha técnica de pintura que eu prefiro é a primeira. É fazer e já está. Raramente dou camadas por cima. Só se às vezes precisar de alterar alguma cor, ou uma veladura, qualquer coisa. Mas eu gosto muito de fazer as coisas à primeira. Agora faço uma primeira base em acrílico, mas é quase estar ali a preparar a pintura. Porque na verdade no final eu dou uma camada ao óleo
E essa camada é final, nunca pinto por cima. E tem a ver com isso. Agora, as pinturas ao ar livre começaram por ser feitas no sítio, mas no final, as últimas que eu tenho feito, eu faço-as em ateliê e depois colo-as no sítio, ok? Sim, sim. Eu, por exemplo, gostava de mostrar-vos aqui uma que eu gosto particularmente. Essas que fazem ateliê e cola no sítio ainda vão sofrer uma degradação maior, não é? Sim, eu por acaso, é uma boa pergunta, porque elas duram menos. Elas ou são rasgadas ou caem. Elas estão em papel, né? Então. É. Por exemplo, eu gosto muito desta. Esta foi feita em Lisboa, perto do ateliê que eu tinha na altura. Isto é aqueles pinos que vocês conhecem que bloqueiam a passagem dos carros. Sim. E isto é um forcado que está a fazer aquela pega ao touro. E quando o carro chega, estes pinos descem. Fantástico. Então eu tentei jogar com essa ideia. Pronto, e lá está o homem a desaparecer. Só que, por exemplo, eu sou um street artist muito fraquinho, porque eu não tenho aquela coragem que a malta da street art tem de fazer coisas que, se for preciso, são presos, e eu não sou nada disso. Eu, por exemplo, esta pintura gostou muito fazê-la, instalá-la. Porque ela é feita num sítio público, e a minha última coisa que me está a apetecer é, primeiro, que a polícia me chateie, ou que as pessoas me vão dizer coisas, ou os vizinhos, Então fui de madrugada fazer isto, para ninguém me chatear. Esta aqui, eu pensei, eu tenho que fazer isto, porque eu acho esta ideia interessante. E então fui lá de manhãzinho, isto é ao pé do castelo, instalar a pintura e pronto, isto para mim foi um martírio instalar. Agrada-me todo o processo de pensar a pintura, mas depois às vezes quando é assim muito na cidade, não. Por isso eu gosto mais de fazer as coisas no ateliê ou na rua, em sítios calmos. Mas este foi pintado diretamente, foi? Não, isto foi feito em papel e depois foi colado. Feito em papel. Sim, sim. Isso não dava muito jeito para fazer Não, direto. imagina eu fazia isto no meio da rua. Tinha logo a polícia a chatear-me, a pedir-me autorizações e nunca mais saía. Não estava aqui, se calhar. Estava na prisão agora. Isto é pelo grande prazer que têm em construir, porque estas metáforas. É isso mesmo. Acho que a palavra é essa. São metáforas, sim, sim, sim. Aquelas que a Paulina há bocado estava a falar foram todas feitas. Foi uma residência que eu fiz em Vila Nova da Barquinha. E foram todas feitas a partir do José Irmão de Saraiva. Essa série é fantástica. Era um historiador que fazia aqueles vídeos. E eu comecei, vou fazer uma série só com o José Irmão de Saraiva. E então na altura meti o José Irmão de Saraiva em variadíssimas situações. Aqui, por exemplo, aqui é ele a indicar o sítio de uma cheia. Isto lá na Barquinha há muitas coisas destas. Por exemplo, aqui está uma. E esta eu não vi, mas vi outras. Sim, esta está lá ao pé ao pé dos ateliês lá da Barquinha. Uhum. E então, pronto. E já estou a imaginar o José Irmão de Saraiva a dizer que foi ali que chegou uma cheia. Pronto, esta foi uma. E depois eu fiz várias. Fiz uma. Aqui, onde é que ela está? Última. Tinhas várias no Parque das Esculturas, daquele jardim? Sim, tive algumas. Por exemplo, fiz esta que foi num cato.
Isto é ele com uma palmatória. As palmatórias é uma coisa... Fantástico, pá. E então fiz isto num cato. Imagino que já lá não esteja, não sei. Mas isto é pintado diretamente no cato? Não, isto é feito em papel ok. Isto era muito interessante, ir apanhar um figo de palma e levar com a palmatória do... Muito bom, pá. Martinho, mas que papel é este? Não, o papel não se desmancha logo. É papel craft. Eu tenho aqui uma pintura, eu já vos mostro, feita aqui no papel craft, que era para ser instalada, mas já não vai ser. Por exemplo, fiz este que é dentro de um caixote do lixo. Isto às tantas, houve aqui, as pessoas que foram acompanhando isto pensaram ou que eu estava a homenagear o José Hermano de Saraiva, uma personagem, como sabem, muito ligada até ao tempo fascista, ou que estava a gozar com ele. Na verdade, nem uma coisa nem outra. Interessava-me a personagem por si mesma. Não tenho qualquer posição. Este aqui, por exemplo... Só por si o título já é muito sugestivo. Pronto, há vários por lá. Bom. E Paula, o que tu viste foi o mapa. Sim. Que foi no castelo, assim, este não sei como é que ele estará, nunca mais. Eu fui lá, mas vi algumas, mas não... Eu tirei uma fotografia, eu acho que não cheguei a enviar-te, não me recordo. Eu acho que enviaste, sim, enviaste. Sim. Pronto, e estas são as tais que são feitas em papel e depois são feitas, são instaladas. Por exemplo, a última série que eu fiz foi a partir de fotografias do arquivo do Artur Pastor. Eu não sei se conhecem o Artur Pastor. Foi um fotógrafo importante dos anos 40 até aos anos 80, acho eu, 50 até aos anos 80, e que fotografou muito Portugal rural. Eu descobri o arquivo dele porque o filho dele partilha o arquivo do pai nas redes. E eu comecei a fazer uma série que se chama Hipster e que são retirados das fotografias dele. Mas desta vez pedi autorização e pronto, fiz tudo como deve ser. E pronto, são assim várias situações também de pessoas do campo a trabalhar, pronto. Pronto, e são assim. Sim, são muito boas. Essa série toda é muito boa, sim. E acontece, Martinho, posso perguntar uma coisa? Claro. Acontece voltar aos sítios onde deixou essas intervenções ou não? Sim, gosto muito de ver como é que as pinturas estão a ser feitas, o que é que está a acontecer. E gosto muito. E às vezes, olha, uma vez aconteceu-me que numa destas pinturas assim, mais em contexto rural, onde é que ela está? Eu gostava muito de encontrar, está aqui. Às tantas fazes o papel de arqueólogo, não é? Que vai uma espécie de arqueologia associada. Sim. É interessante, sim. E vou documentando. Por exemplo, eu fiz esta pintura, chama-se Picadora de Gelo, e ela foi instalada ao lado de uma pintura que alguém vandalizou, de uma pintura anterior que eu tinha feito. E então fui lá e ao lado pintei como é que eu imaginava a cena, não é? Então foi um bocado eu a dialogar com a pessoa que foi lá vandalizar a pintura. E às vezes, pronto, também. Muito bom. Não sei, agora... Marcinho, e assim, a gente vai já... Vamos encerrar, mas pensando, né, nessas pinturas que são feitas no espaço público, que no fundo vão na contramão
digamos, do mercado, porque elas não são vendáveis, elas são, né, registradas e divulgadas, mas não são vendáveis. Como é que vês a pintura no contexto contemporâneo da arte e no mercado da arte? Olha, não sei. Eu vejo a situação muito mal parada para as galerias, principalmente, porque hoje em dia as pessoas podem aceder diretamente aos artistas e comprar diretamente a obra aos artistas. A galeria, como intermediária entre o artista e o público, está a perder um bocadinho essa força. Sobretudo nesses últimos anos, né? Sim, sim, sobretudo, exatamente. E sinceramente não sei, eu não sei, não sou galerista, nem me apetecia muito ser neste momento, não, imagino não seja fácil, porque um artista, não sei, depende dos artistas, um artista não sei como é que faz, porque não sei se sabem, mas as galerias levam 50% de comissão. E é complicado, porque há muito poucas galerias que Então, mas numa perspectiva, mereçam cobrar 50%. Numa perspectiva meramente comercial, isso é melhor para o consumidor, para o comprador e para o artista. Porque, enfim, o não ter a galeria pelo meio. Pois, mas por outro lado, sim, por outro lado há galerias que Porque conseguem... eu posso ter um quadro teu, eu tenho um grande interesse nele, mas se a galeria... Alô? Sim, estou a ouvir. Deixa de ouvir. Estou-me a ouvir. Diz, António. Tá sim. Não. Portanto, se eu tiver um quadro teu que eu gosto e que a galeria pede 10 mil euros, mas tu vendes com 50% menos, eu provavelmente os 10 mil euros não posso pagar, mas os 5 mil já poderei pagar. Vou pôr apenas uma hipótese. Portanto, isso provavelmente, do ponto de vista do artista, na minha perspectiva, parece melhor, não é? Sim, os artistas têm que viver. Agora, por outro lado, há galerias que conseguem valorizar o artista. E nesse sentido, se calhar, dar 50% faz sentido ao fundo artista. tem, né? Porque... Leva para as feiras, né? De repente fazem contato com instituições, com museus, né? E acabam criando uma ponte importante entre o artista e o mercado, né? E assim e o mundo da arte numa forma mais ampla, né? Sim, eu sinceramente em Portugal não vejo nenhuma que faça isso, porque Portugal não tem expressão internacional, infelizmente. Há uma ou outra que tem alguma circulação internacional, mas não sei, acho que instituiu-se isto dos 50% e não sei. Por outro lado, a arte tem uma coisa que a mim é uma coisa que não me seduz muito, sinceramente. Nesse aspecto, acho um realizador de cinema ou um escritor mais interessantes porque tem uma relação muito perversa com o mercado e com o capitalismo, que é de repente uma pintura a valer preços astronómicos, ser objeto de especulação e um filme não é? Um filme, nós pagamos 6 euritos e vemos o filme como qualquer pessoa no mundo. Não preciso de ser um magnata do Dubai para poder comprar e ter acesso à obra de arte, sim. Exatamente. E nesse aspecto, assim, às vezes, pronto, eu estou a milhares de quilómetros de distância disso, não é? Faço o meu trabalhito e de vez em quando vendo qualquer coisa, pronto, está fixe. Mas pronto, é uma mas não pode haver... tem um lado escuro. Mas não pode haver alguma perversidade também nesta relação, ou seja, as galerias promoverem muitas vezes valores que não são tão intrínsecos como aquilo que se poderia... Pois há muita especulação, há todo um mecanismo de... Há coisas... Eu nem sei muito, sei alguma coisa, mas pronto, também não vale a pena estarmos aqui a diabolizar o mercado, mas porque ele também se calhar é importante, não sei. Eu sinceramente, por exemplo, a Arte Fórum, que é uma revista, uma das principais revistas, a Arte Fórum de antes, era uma revista assim gordíssima, e 90%, e isto é literal, eu tenho algumas, o que estava dentro daquela Arte Fórum era publicidade a exposições das principais galerias do mundo.
e tinha 10% para ensaios críticos, para alguma reflexão teórica. Portanto, eu acho que isso também diz muito de como é que as coisas são e que, pronto, é todo um mundo complicado. Eu, na minha escala muitíssimo pequenina, mesmo muito pequenina, faço parte do mercado, entre aspas. Por acaso foi engraçado, há 3 ou 4 dias recebi um e-mail de alguém que tinha colocado uma pintura minha num leilão, da leiloeira, a perguntar se aquilo era verdadeiro, se aquilo era verdadeiro ou falso. O perito tinha dito que lhe parecia que aquela pintura era de facto minha. Ai, meu Deus do céu. Eu era para dizer, não tem nada a ver com isso. Mas pronto. Muito bem. Não sei se mais alguém quer fazer mais alguma pergunta. Eu tenho, agora fiquei curiosa com essa história do leilão. Foi vendida a pintura? Não sei. Acho que ia ser colocado em leilão. E eles queriam certificar. Okay. Ou queriam, não sei, aquele e-mail também era assim muito formal, era só para dar conhecimento. Não sei, era tipo, se eu achasse que aquilo não era meu para me chegar à frente, para dizer. Ok. Mas imagina aquilo, sei lá, deve estar a um preço ridículo, imagino, não sei. Ai, meu Deus. Mas, e mais alguém queria fazer alguma pergunta para o Martinho? Eu estou-me a lembrar de uma pintura, deve ter sido das primeiras que o Martinho fez, que é o Fontainebleau. Sim. Que eu vi na fila e me deslumbrou, mais tarde ia ter aulas consigo. E aquilo são várias telas, não é? Sim, eu posso mostrar. Sim, foi esta aqui, foi esta pintura aqui. Ela é feita em vários quadrados. Não é tela, é madeira. A pintura é pesada. É pesada e é enorme, porque ela tem 1 metro e... Já não me lembro. Tem 1 metro e tal, por 3 metros. Já vos digo. E sim, foi uma pintura que eu fiz na Arte Lisboa, uma feira, lá está, uma feira de arte. E foi uma pintura que foi baseada numa pintura do Monet. Ela tem uma história própria, portanto ela foi baseada numa pintura do Monet, que é uma vista de Fontainebleau, que é uma floresta, não sei se sabem. Fontainebleau está ligada historicamente ao aparecimento da pintura de paisagem, que é quando os pintores, olhem, lá está, finais do século XIX, começam a ir para o meio da natureza, pintar diretamente sobre o motivo. E Fontainebleau, a escola de Barbizon, está ligada então ao aparecimento da pintura de paisagem. E o Monet... Como? Ainda tem essa pintura? Tem. Martinho, como é que fazes para armazenar, assim, que são coisas muito grandes, como é que fazes para armazenar tudo? Tens aí um ateliê assim, então, eu tenho grande? Esta está guardada, por acaso esta já tive várias vezes para vender e nunca aconteceu, porque ela é muito pesada, não é muito prática. Mas sim. Esse é sempre o nosso drama, assim, armazenar as coisas, né? Sim. Começa a acumular. É que, por exemplo, este sistema de pintar sem grade é que pode ser interessante porque não ocupa espaço. Sim. É uma maneira Mas tem que ser bem fixa na parede, não é? Para não dançarem. Sim, eu aqui tenho as paredes cobertas com placas de madeira de contraplacado. Então agrafo diretamente a tela sobre a parede, sim. Obrigada. Então, mais alguém quer fazer uma pergunta para a gente ir encerrando? Eu também gostava de perguntar ao Martinho, a minha turma é de design, não é de pintura, eu próprio também não sou de pintura, mas interessa muito esta questão do que falaste, e falaste bastante, e eu acho que ainda consigo ter uma pergunta relacionada com isso, que é a questão do olhar, e do... Porque, no fundo,
tu dizes que, no fundo, tudo pode ser, né? Tudo vale, mas na verdade, há sempre uma escolha, né? Até a tirar fotografia há uma escolha. E a minha pergunta, conhecendo também o teu trabalho e a tua preocupação técnica, é se o critério também não passa por aí, ou seja, se tu quando olhas pensas logo em pintura, tecnicamente, que desafios é que isto traz, etc., além dessa escolha por um tema menor, que parece que passa desapercebido, não é? Uhum. Sim, eu penso, isso para mim é muito importante. Aliás, o que conta no final é a pintura. E quando escolho uma imagem, penso muito na questão técnica, às vezes em alguns desafios que me possa colocar a escolha de uma determinada imagem para pintar. Por exemplo, esta que está aqui foi exatamente, olha, foi uma coisa tão simples que foi, olha, nunca usei o rosa permanente, ou nunca usei muito uma pintura só com variações de rosa permanente e de roxo e por aí. Portanto, foi isso. E vi a imagem, já tinha feito há bastante tempo, voltei a olhar para ela e pensei, ok, esta... Outras vezes é a própria imagem que tem uma certa luz, que tem uma certa ambiência que me interessa. As razões são muito variadas. São muito variadas. Por exemplo, esta última, se calhar tem um tipo de pintura que eu já fiz no passado, aquela daquele portão, mas aquelas sombras, aquela coisa, aquela luz que ela tem, foi assim uma preocupação que me apeteceu, mas sim, é sempre, isto nunca é puro, não é? Há sempre uma condicionante, e eu às tantas já fotografei tanto que dou por mim a ter quase já tiques de fotografia, ou seja, de fotografar quase as mesmas coisas, uma determinada sombra, já sei que aquilo, e às tantas já me está a apetecer também forçar a sair um bocadinho disso, para não cair numa certa repetição. Portanto, a própria fotografia também já quero ver se muda alguma coisa, se faço outras coisas. O nosso olhar acaba, né, sendo direcionado a certas coisas naturalmente, né? Sim, e às vezes também o que me agrada muito é olhar para as coisas quase como se fosse a primeira vez. Estão a ver? Isso é tão importante. Sei lá, uma sombra, uma simples sombra que faça um determinado ângulo, pode ser tão bonita se nós olharmos para ela, que pode ser uma pintura. Estão a ver? Com certeza. E às vezes há uma certa inocência e uma certa ingenuidade nesse olhar, que às vezes, quando começamos a pintar, se calhar queremos fazer o contrário, queremos fazer a coisa muito complexa e procurar uma imagem com umas cores incríveis que nunca foram vistas e que de repente encontramos aquilo de um jardim do Japão super longínquo que não nos diz nada, na verdade, né? Temos coisas aqui à mão e se calhar nem damos por elas e às vezes pode ser por aí, não é? Sim, porque a beleza está em todo lado, né? E basta que a gente tenha olhos para ver, né? Sim, e tem muito a ver com isso que o Mário também dizia, que é por onde é que orientamos o nosso olhar, não é? Porque ninguém olha de maneira igual. Sim, completamente. Olha de maneiras diferentes e às vezes basta isso para fazer dois trabalhos completamente diferentes, não é? Toda a gente pinta de maneira diferente, olha de maneira diferente, fotografa de maneira diferente, mistura, faz tudo. Talvez o segredo é puxar por isso, não é? Sim, é pela nossa particularidade, a nossa poética pessoal, né? Exatamente. Eu sempre me vem em mente, né, esse tipo de discussão, uma frase que uma amiga artista que foi conversar também com as minhas turmas, que é a Mônica Menderes, ela falou que é o viver em estado de pintura. É uma frase que me vem em mente o tempo inteiro, assim, que eu acho tão linda, assim, né? E que realmente é essa, né? Que no fundo pintar, desenhar é um modo de estar no mundo, né? Onde o desenho, a pintura, né, faz essa mediação e a gente
não consegue olhar para as coisas da mesma maneira, né? A partir do momento que a gente aprende a desenhar e pintar, é inevitável, assim, é impossível olhar para o mundo da mesma maneira, né? Sim, sim, completamente. E eu acho que, por exemplo, um dos maiores elogios que já me deram foi há tempos a conversar, a trocar mensagens com uma amiga. Ela disse-me que ia no comboio e que olhou não sei para onde e que se lembrou de uma pintura minha. Portanto, isso para mim é super elogioso, porque de alguma maneira influenciou um bocadinho, o olhar do mundo dela já está um bocadinho influenciado por algumas coisas, não é? Porque com certeza, ao ver a beleza na tua pintura, ela também aprendeu a ver a beleza do banal, né? Exatamente, sim. E isso, por exemplo, mais uma vez, com a literatura, isso acontece também, que é, às vezes, quando lemos um bom livro, eu acho que começamos a pensar como o escritor. Eu lembro-me uma vez que comecei a ler o Lobo Antunes e a maneira de escrever dele era tão... bateu-me na altura tanto que eu ia no metro a pensar como é que ele descrevia a situação de uma certa conversa ou uma repetição de qualquer coisa. Às tantas começamos a pensar como é que... começamos a olhar para as coisas de outra maneira e com outros olhos, não é? E isso também é engraçado, porque, pronto, isso também, acho que às vezes a arte tem isso, às vezes não, acho que a arte tem essa função, esse papel. Muito bom. Não sei se mais alguém quer fazer aí uma última pergunta para a gente encerrar mesmo. Então... Martinho, está ligado a alguma galeria ou não? Em Portugal, não. Em Espanha, sim. Só em Espanha, não é? Sim. Sim. Mas em Espanha a política das galerias deve ser semelhante à nossa, não? Sim, é igual, sim. Pois. Mas, pronto, cá não estou porque se me convidarem eu se calhar, mas eu também não tenho muito perfil para andar atrás. E também estou em paz com isso, não é uma coisa que me... Pois, exato. As pinturas ao ar livre deram-me às vezes também uma percepção um bocadinho diferente da legitimação das coisas, porque às tantas nós, sei lá, preocupamos muito em ter uma galeria ou em vender, é legítimo, claro, nós precisamos de vender o trabalho e eu por mim vendia tudo, mas tem que ser um bocadinho mais do que isso. As pinturas ao ar livre puseram um bocado em perspectiva isso, porque às tantas comecei a fazer coisas que se calhar ninguém vê, ou alguém como a Paula que descobre de repente em Almoroba. Tem a sorte de descobrir. Pronto, e eu não precisei de nada. Eu não precisei de nada para fazer aquilo. Não precisei que ninguém me pedisse. No fundo, assim... Não precisei que ninguém me pagasse. Sim. Exato. E nem não é uma procura de legitimação, né? No fundo é um prazer, é um fazer por prazer mesmo. Né? É a liberdade total, não é? Sim. Liberdade total, exatamente. Que é uma coisa que se pode perder se houver uma ligação profissional institucionalizada a uma galeria. Ou mais do que isso, responder a expectativas. Não há nada pior do que, se calhar, um pintor que tem já uma lista de clientes à espera. Não sei, se calhar também é ótimo. Sei lá, não sei, depende. Sim, mas no fundo você acaba preso a uma fórmula quase, estilo, né? É um estilo. Porque às vezes eu já soube de artistas que estavam dentro de galerias e que queriam fazer outras experiências e eram coibidos disso, porque, não, mas isso não vende, continua fazendo o que estás a fazer. Exatamente, tal, né? é isso. Então, perde-se a liberdade, perde-se a espontaneidade. Sim, bastante. Uma última pergunta, nunca ninguém lhe roubou nenhuma obra destas que deixa aí por esses campos fora? Já. Em Madrid e cá também, mas em Madrid foi mesmo descarado. Não foi descarado porque eu não vi, mas deixei lá uma pintura na rua, lá ao lado da minha galeria. Eu fiz lá uma exposição e veio uma pintura na mala para deixar lá. E no outro dia ela já não estava lá. E
ela foi retirada da parede com tanto cuidado que eu até fiquei contente. Uma pessoa que perdeu aqui umas horitas a decorar isto foi por questão mesmo da pintura, portanto. Está perdoado, não é? Sendo assim, está perdoado. Aquilo estava incrível, aquilo foi alguém que sabia mesmo bem fazer aquilo. Ai, que bom. Que bom, pois é. Muito bom. Martinho, foi fantástico. Né, muito obrigado pela, né, pela partilha, pela essa oportunidade de entrar um pouquinho aí no teu ateliê, né, de conhecer um pouco do processo e da tua forma de ver o mundo, né, porque acho que é disso que a gente realmente gosta da partilha de um artista, assim, né, de conseguir perceber, né, essa forma muito pessoal de olhar para as coisas e entender de que maneira as pinturas são construídas. Então, muito obrigado pela generosidade, pela abertura. Obrigado. Eu acho que esta ideia de fazermos isto de confinamento, pronto, é muito mau, não é? Mas, de repente, nós temos aqui o Zoom e podemos fazer conversas bastante interessantes e eficazes com artistas às vezes que estão mais distantes. Sim, acho que nesse sentido acaba por ser aproxima, né? Ficam registadas. Não, e também assim, mesmo dentro, se a gente estivesse, né, numa sala de aulas, com certeza não conseguiriam ter tantas pessoas a ver, né? Exatamente. Então, agora não mesmo. Não, mas mesmo em tempos normais, quer dizer, quando você vai colocar 40, 50 pessoas numa sala ali, né, amontoados, é mais complicado, né? Sim. Então, de alguma maneira, esse gênero de contato acaba por facilitar, né? Sim, cada um pode estar numa cidade diferente e ao mesmo tempo aproveitar de todo esse conhecimento. Nesse aspecto, né? e aquela é quase uma visita ao ateliê, que é sempre, eu gosto. Gosto sempre de fazer visitas a Sim, é mais interessante do que se estivesse, né, assim, lá na Nextat mostrando um PowerPoint, né? Exatamente. Então, é bem mais interessante poder mostrar aí um pormenor da pintura, poder mostrar como é que é o ateliê, né? Então, isso é bem mais interessante. É verdade. Ok, pronto. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Martinho. Adeus, Felícia. Adeus, Martinho. Adeus a todos. Adeus.